Bom dia, professora. Boa tarde. Boa tarde. Nós somos, a gente somos um grupo de EM, fazendo uma entrevista com os professores daqui da UNB, para eles explicarem para a gente o nosso curso de Engenharia Mecatrônica, e para a gente conhecer melhor os professores também. Eu sou o Pedro Dourado Braga, e eu estou aqui com o... E me chamo Rômulo Barbosa Lopes. Estamos aqui para entrevistar a professora Carla Coic. Professora, eu gostaria que você se apresentasse, começando com o seu ano de ingresso na UNB. Tá, não, eu vou começar antes disso, tá? Eu me formei em 1991 em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará, com uma ênfase em automação industrial e controle. Então, desde a graduação, essa parte de automação e controle sempre me interessou bastante. Aí eu fui fazer um mestrado também em engenharia elétrica, também nessa área de automação e controle, mas durante o mestrado eu já fui um pouco mais para a área de programação, de computação, assim, programação de robô em alto nível, né? E depois do mestrado, eu tive uma bolsa para ir para o Japão, fazendo pesquisa. Eu fiquei 1 ano e meio lá, pesquisando na parte de algoritmo genético. Depois nunca mais trabalhei com isso, mas esse tempo lá foi sobre isso que eu trabalhei, né? Não fiz doutorado na época, eu voltei para o Brasil e vim para Brasília. Então, a primeira vez que eu trabalhei em Brasília, na UNB, foi como pesquisadora, aqui na engenharia mecânica, junto com o professor Guilherme Caribé e o professor Sadek, que já está aposentado, em 90, deixa eu ver se eu lembro, 98. Então, de 98 a 2001, eu fiquei aqui trabalhando com pesquisa e como professora substituta também, né? Eu era professora substituta na elétrica, mas eu fazia pesquisa na mecânica, tá? E a minha formação era em elétrica. Então, por aí vocês veem que a minha formação já é toda o tripé da mecatrônica, né? Aí, em 2001, eu fui para a França fazer doutorado, ainda em robótica, porque eu sempre gostei muito de robótica, mas lá o meu doutorado já foi em computação e matemática aplicada, na área de robótica, né? Então, eu já fui bastante, o meu diploma de doutorado e tudo já é da área de computação. Então, quando eu voltei ao Brasil e a Brasília em 2006, aí eu fiz o concurso na computação. Então, eu tenho, assim, digamos, essa experiência no meu currículo nas 3 áreas, né? Tanto mecânica, quanto elétrica, quanto computação. E eu entrei em Brasília, na UNB em 2006. Quais que foram as disciplinas que você já ministrou na UNB e qual que é a importância dela para o nosso curso de engenharia mecatrônica? Olha, a engenharia mecatrônica, ela tem disciplinas da matemática, da física, da mecânica, da elétrica e da computação, né? Da computação existe uma certa cadeia, uma sequência, que começa com APC, depois vai para estruturas de dados, aí tem também circuitos lógicos e o laboratório. Depois tem o AC, que é a Organização e Arquitetura de Computadores, e seguindo o software básico. Aí, junto com o software básico, acho que os alunos fazem transmissão de dados, que é redes. E depois eles fazem processamento de tempo real, que eu acho que atualmente chama Sistema Tempo Real. Mudou o nome, mas a disciplina, o conteúdo é quase igual. Eu ministrei todas elas, menos a disciplina de redes, transmissão de dados. Essa eu nunca ministrei. Mas eu já ministrei todas as disciplinas do curso de mecatrônica. E quais foram os projetos de pesquisa que você desenvolveu nessa área da mecatrônica? Desde que eu entrei na UNB, eu trabalho com robótica, né? E aí, em 2009, que foram 3 anos depois que eu entrei, eu e a professora Diane, da Engenharia Mecânica, a gente começou a trabalhar junto com os alunos no que atualmente se transformou no grupo ERECO, tá? Que é um grupo de robótica educacional e robótica modular. ERECO é uma palavra na língua guarani que significa andar junto. E como a gente começou trabalhando com robô modular, então todos os módulos juntos formavam um robô, então os módulos andavam juntos, era essa a ideia, né? Professora, gostaria também de perguntar se você já orientou algum trabalho de conclusão de curso? Muitos. Desde que eu entrei, praticamente todo ano eu oriento no mínimo 1, geralmente 2. Semestre passado acho que eu orientei 4, ou foi 5, finalizando, assim, de muitos assuntos diferentes, porque eu tenho a minha área de pesquisa, né? Então, a área de pesquisa que eu, a Diane e o professor Jones atualmente também, a gente desenvolve dentro do ERECO, que é basicamente robótica modular e a parte de robótica educacional. Mas quando os alunos chegam para mim com uma ideia muito legal, eu vejo que eu posso orientar naquilo dali, eu aceito. Então, eu já orientei, por exemplo, chama computação de borda, que é aprendizado profundo, no caso de redes neurais, usando sistemas embarcados para automação residencial. A ideia era da aluna,
ela trouxe a ideia, eu disse, não, eu não entendo muito do assunto não, mas vamos lá, a gente vai aprendendo junta. E ela defendeu, semestre passado. Já orientei também um aluno que ele fez um braço manipulador para fazer vídeos usando celular. Ele fez tudo, ele trouxe o braço pronto, aí disse, eu quero que você me oriente. Eu disse, mas por que o trabalho está pronto? Não, porque eu tenho que defender o TG. Então ele foi no TG aprimorando esse projeto que ele tinha feito. Tá? Não são coisas que eu proponho para os alunos, são que os alunos trazem para mim e a gente vai meio que aprendendo e lidando com os problemas juntos. Né? Eu gosto bastante de fazer isso. Também gostaria de perguntar se você tem algum aluno de mestrado ou doutorado. Então, já tive, porque aqui na UNB, graduação, todos os professores dão aula na graduação, mas a pós-graduação, os programas têm uma certa limitação de número de professores, então você precisa pedir credenciamento e tal. Eu já fiz parte de programas de pós, mas saí. Então, eu orientei tanto na computação, né, no programa de informática, quanto aqui da mecatrônica, que é o curso da mecânica. Então, eu já orientei alunos de mestrado. Atualmente, não estou orientando nenhum. Bom dia, estamos aqui com o grupo 1, eu me chamo Rômulo, quem está gravando é o Pedro e temos aqui também o Caio. Nós somos da Introdução à Engenharia Mecatrônica, estamos aqui para fazer um trabalho com o professor, com o objetivo de conhecer mais os professores dessa área. Por favor, se apresente, professor. Bom, meu nome é Alex da Rosa, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UNB e ministro disciplinas para alunos do curso de Engenharia Mecatrônica. Você poderia dizer o ano que você ingressou na UNB, professor? Sim. Bom, a minha formação acadêmica é sempre na área de Engenharia Elétrica, graduação, mestrado, doutorado em Engenharia Elétrica. Eu concluí o doutorado em 2009 e entrei na UNB em 2010. Então estou aqui, né, há 13 anos, portanto, na UNB, vinculado ao LARA, que é o Laboratório de Automação e Robótica, fica aqui no bloco SG11. A minha área de atuação reside, né, no que a gente chama de identificação de sistemas dinâmicos. Poderia contar também pra gente quais matérias você ministra para o nosso curso e a importância delas para o curso de mecatrônica? Bom, no semestre atual eu estou ministrando 2 disciplinas com alunos da Engenharia Mecatrônica matriculados, né? Uma delas é Circuitos Elétricos, que é uma disciplina fundamental do curso, né? E outra disciplina de Laboratório de Controle de Sistemas Dinâmicos, que é um pouco mais avançada, que alunos tipicamente do 6º, 7º semestre do curso. Qual é a relevância dessas disciplinas? Bom, circuitos elétricos talvez a gente chama de espinha dorsal do curso do Departamento de Engenharia Elétrica, né? Então, disciplinas que viram à frente, seja qual curso o aluno fizer, né? Além da mecatrônica, sobretudo, vão utilizar conceitos dessa disciplina em outras disciplinas, né? Então, por exemplo, de eletrônica, sobretudo controle de sistemas dinâmicos, a parte de laboratório, controle do espaço de estados, todas se beneficiam da disciplina de circuitos elétricos, que é uma disciplina bem, com conteúdo bastante denso, que apresenta os principais conceitos que o aluno vai utilizar mais adiante em disciplinas mais específicas do curso. Professor, o senhor trabalha com projetos de extensão, com projetos de pesquisa, coisa assim? Quais que o senhor trabalha? Sim. Bom, como eu disse, a minha área de pesquisa está dentro do que a gente chama de identificação de sistemas dinâmicos. Para a gente ter uma noção geral, né? Que é identificação, né? Então, para dar um exemplo bastante geral, né, para que vocês possam entender, imagine você tem um veículo se movendo em movimento retilíneo. Você quer estudar, por exemplo, a distância que o veículo moveu ao longo do tempo. Então, digamos que no instante t igual a 0, quando você começou a fazer a marcação do tempo, o veículo estava numa determinada posição. Passado, digamos, 1 segundo, o veículo está em outra posição, né? Então, digamos, você pode marcar esse ponto aqui. Passou mais 1 segundo, né? Digamos que seja 1, 2, aqui 0. O veículo vai estar em outra posição. E se a velocidade desse veículo for constante, o conjunto dos pontos aqui é uma reta, né? Mas, eventualmente, se você tiver algum erro na medição, seja do tempo ou seja da distância, esses pontos não serão colineares. Então, eventualmente, esse ponto ele pode estar um pouquinho deslocado para cá,
esse ponto pode estar um pouquinho soltado para cá, por exemplo, seja pela imprecisão do cronômetro na hora de marcar o tempo, ou seja, na precisão na hora de medir, um erro, né, de medida da distância. Então, o que é identificação? É você encontrar um modelo matemático que descreve, neste caso, né, a posição em função do tempo. Então, um exemplo bastante geral. Agora, como que a gente utiliza essa ideia, por exemplo, em automação? Então, em um dos projetos de trabalho de final de curso, que eu oriento no semestre atual, um aluno ele estuda a identificação de um reator químico, né, que tem aplicação na indústria farmacêutica, né, é um processo químico que consiste em vou pensar aqui, em um tanque, né, que entra aqui um reagente e sai aqui, né, um polímero, determinado polímero. E qual é a ideia? Obviamente é representar, né, o volume aqui do polímero gerado em função da quantidade de reagente nesse reator, né, que a gente chama a sigla em inglês para CSTR, né? É um reator químico. Então, neste semestre, um aluno de trabalho de graduação, o objetivo dele é estudar, né, encontrar um modelo matemático que descreve o volume do polímero gerado nesse reator em função da vazão aqui do reagente. Então, essa é uma das aplicações que a gente pode utilizar no processo que a gente chama de identificação, né? A relação entre uma variável de saída e uma variável de entrada, basicamente isso. Certo? Professor, também gostaria de perguntar para você sobre se você tem algum aluno de mestrado ou doutorado. Neste semestre, não, devido a outras atribuições acadêmicas, né? Então, recentemente, um aluno de mestrado defendeu o mestrado, né, durante o período remoto durante a pandemia. Mas no semestre atual não estou orientando aluno de mestrado. Mas quando orienta, sempre recai nesse processo de identificação. É sempre a área com a trabalho. Muito obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado. Professor, então o senhor pode fazer uma apresentação aí? Quem é o senhor, com o que o senhor trabalha, assim, por favor? Eu sou o professor Eugênio Fortaleza, sou professor da engenharia lotado do departamento de mecânica, sou professor da mecatrônica, né? Desde 2010. Eu fui da segunda turma de engenharia mecatrônica da Unicamp. Eu entrei lá em 99, o curso começou em 98, então sou mecatrônico, como vocês vão ser, né? Eu fiz estágio numa empresa de equipamentos, eu trabalhava na divisão de óleo e gás, e aí me despertou esse intercâmbio, essa interação que eu tinha com os franceses na época da empresa, de ir para a França. Eu fiz mestrado lá na França, com aplicação em parceria com uma empresa que fazia controle de processo de fabricação contínua de metal. A grosso modo é tipo um funilzão que derrama aço do líquido, e aí você controla o nível de uma maneira bem precisa para que saia embaixo o ácido sólido, né? Nas bordas do que seria o fluido, né, é ácido sólido, no miolo ainda é líquido, e aí, à medida que ele sai, ele vai resfriando e vira ácido sólido por todo. Eu fiz isso no PIBIC também, eu trabalhei numa parte dessa máquina no PIBIC, e aí eu fiz mestrado na França, em parceria com a empresa nessa parte. Depois disso, eu fui trabalhar no Instituto Francês do Petróleo, na época. Hoje é IFP Energias Renováveis, IFP Energie Nouvelle. Também para a parte de petróleo, né? Ainda mais agora na parte de exploração de petróleo. Fazer controle de vibração e controle de posicionamento de estruturas navais para conectar manifold, conectar a tubulação no fundo do mar com a cabeça de poço e assim por diante, né? E depois disso eu fiz um breve pós-doc na Unicamp, com essa parte de vibrações de duplo vórtex, e aí eu vim para a UNB. Meu intuito de fazer um doutorado em parceria com a empresa, fazer um mestrado em parceria com a empresa, foi sempre de estar
nessa linha de contato, né, entre academia e indústria, ou trabalhando no setor de pesquisa de uma empresa, que eu ia interagir com a universidade para tentar buscar o que há de mais novo, ou numa universidade desenvolvendo conhecimento, né, e aproveitando o conhecimento que ela tem para transmitir para a empresa. Acabou que na época eu passei para a Petrobras e passei para a UNB, e eu, por uma questão pessoal, eu preferi morar em Brasília e trabalhar na UNB do que ir para a Petrobras. Eu queria fazer pesquisa, é melhor você estar num lugar desse do que estar na Petrobras, que a atividade fim é produzir petróleo e vender derivados de petróleo. Eu ministro disciplinas optativas de controle não linear, controle básico para engenharia mecânica, né? E engenharia de reservatório, né? A rocha que tem o petróleo lá embaixo, e a parte de migração, né? Do petróleo até o poço. Depois tem uma disciplina que é do poço até o gasoduto, até o oleoduto, né? Essa parte de elevação, fazer o poço e a parte de elevação de óleo. Eu gostaria de perguntar para você sobre os seus alunos de mestrado e doutorado. Se você São tem algum muitos. agora. Eu tenho 2 alunos de pós-doutorado. Um é o José Uniran. Ele está comigo desde a graduação. Ele está no 4º ano de pós-doc, sempre com bolsa de projeto, né? Projeto da Chevron, projeto Petrobras, projeto Repsol. Agora ele está com um projeto com Furnas. O outro aluno de pós-doutorado é o William. Ele trabalhou muito com RIV, que o barco sobe e desce, e a coluna de petróleo não pode subir e descer com o barco, senão ela vai bater no fundo e quebrar. Então é tipo um amortecedor para a coluna de perfuração. Então, professor, o senhor mencionou umas matérias que o senhor ministra, né, as disciplinas que o senhor ministra, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância delas para o curso. Eu ministro obrigatório para o curso, eu falei das optativas. Eu ministro todo semestre, são 4 créditos optativos que eu ministro todo semestre eu ministro 4 créditos obrigatórios, que é a disciplina de Sistemas Integrados de Manufatura. Essa é uma disciplina bem transversal, ela visa, no currículo atual, dar uma noção básica de engenharia de produção para os alunos, e como é uma disciplina bem prática, ela visa dar essa noção de sistemas integrados de manufatura, de engenharia de produção, e ela tem um caráter bem prático de tentar buscar que a produção gerida por vocês no futuro tenha mais eficiência. As outras disciplinas são disciplinas de controle não linear e disciplinas da área de petróleo. Quais que foram os trabalhos de final de curso em que você foi orientador? Eu vou destacar aqui o trabalho do Lucas, que a gente validou o filtro desenvolvido para essa parte da Petrobras. Tem o trabalho do Emanuel e do Ataías também, que foi o controle, tipo, a gente teve um aluno, Rafael Domenici Simões, que era da mecânica, que ele melhorou o controle proposto por mim no mestrado para estruturas navais. Ele fez no mestrado dele isso. E aí o Ataías e o Emanuel fizeram a bancada e validaram a técnica dele na bancada experimental. A gente agradece também. Muito obrigado, A gente agradece pela disponibilidade aí, professor.